Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Boa semana a todos, semana mais curta, finalmente feriado na sexta-feira. Não é carnaval, mas dá para tirar ali uma folguinha para a praia, o tempo está melhorando. E aí, enquanto as pessoas estão chegando, vem aqui com o meu lado o Rafael, outro economista aqui da casa. Sung, fala pessoal, um bom dia e boa tarde, né? Um bom almoço aí para todos. Fala Vini, como é que você tá? Beleza? Fala aí, Hoje pessoal. tem bastante coisa para falar, né? Hoje tem arcabouço fiscal e finalmente saiu, né? A espera acabou. Tem alguns dados aí também da semana passada que a gente pode trazer para o pessoal aí se situar um pouco o que está acontecendo. Mas o grande tema, arcabouço fiscal, né? Finalmente a gente vai saber mais ou menos para onde que vai caminhar a política fiscal do Brasil. E daqui de casa até o Rafael, o Vini começou a falar. Fala, Vini, beleza? Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos. Achei que o Rafa só ia dar uma boa tarde aqui, mas tá tranquilo. Acho que o tema é bastante importante hoje e já rolaram algumas projeções aí também. Eu cheguei a dar uma olhada, a gente vai falar mais ao longo da live, mas finalmente temos aí temos uma regra, né? Agora, se é boa ou não, a gente vai descobrir. Bom, vamos começar. A gente sempre começa lá, enquanto o pessoal está colocando a marmita, o almoço lá no micro-ondas, vai se ajeitando aí. A gente sempre gosta de comentar alguns dados da semana passada, que o Rafa vai falar. Depois a gente fala aí de uma notícia importante que saiu hoje de manhã em relação ao OPEP, Boletim Fox, depois falando de arcabouço fiscal e também, depois no final a gente entra aí na renda fixa. Até hoje eu estava no grupo entre a gente aqui no WhatsApp, fiz uma comparação de curvas de juros. Temos coisas interessantes para o Vini comentar aí, dúvidas, então aí fique ligado. E Rafa, se quiser comentar um pouquinho para a gente o que aconteceu semana passada. Boa. Semana passada foi bem agitada, a gente teve bastante dados aí, principalmente aqui no Brasil. A gente teve a ata, né, do Copom, que basicamente ali, né, a reunião foi realizada ali dos dias 21 e 22, né? Ela basicamente repetiu o tom duro, né, que a gente teve ali no comunicado. Enfatizou principalmente aí a importância, né, do canal das expectativas de inflação, né, o fato a expectativa de inflação ali para 2024, 25 e 26 estarem, né, desancorando, estarem aí chegando muito próximo da meta, né, de inflação. Então isso tem trazido bastante preocupação. A necessidade dessa harmonia entre política fiscal, política monetária, isso vai ser fundamental aí para a gente conseguir baixar juros, desaceleração na concessão de crédito, enfim, né, os desafios aí para os bancos centrais pelo mundo, por causa da questão da inflação, esse risco, né, de instabilidade no sistema financeiro, enfim. Foram todos aí os pontos, né, que o Copom trouxe, que basicamente, né, ele deixa claro que ele não deve alterar o plano de voo dele de política monetária, deve manter ainda, né, não houve nenhuma sinalização clara aí de quais vão ser quando que ele pode, né, obviamente cortar, mas ele mantém aí mantém, né, a taxa de juros aí nesse patamar e não dá nenhum indício de que poderia haver quedas, pelo menos por enquanto, agora no curto prazo, né. Aí no segundo semestre, acho que talvez a gente pode já começar a ver alguma sinalização, mas por enquanto mantém o plano de voo. Deixa eu só comentar, pessoal aí de casa que está nos assistindo, se você quer entender o que está acontecendo, eu faço a indicação aí, vai na Google, coloca ata do Copom, pega a última, e eu acho que assim, foi a primeira vez que o Copom foi tão didático nas suas explicações, de falar o porquê a importância das expectativas. Ele tem um parágrafo específico lá, falou, olha, as expectativas que a gente vai comentar hoje no Boletim Fox, mas estavam subindo nas últimas semanas. Por que isso é ruim? Porque se as pessoas enxergam que as expectativas estão subindo em longo prazo, já embutem nos seus salários. Eu nunca vi o Banco Central escrever isso de forma bastante didática. Então, assim, tá uma ata bem legal, tá um pouco comprida, mas assim, até para leigos, eu acho, né? Para aprender, para mim, eu acho que foi também bastante importante, fica a indicação. Até porque ele explica ali, né? Eu ia comentar que a parte da taxa de juros real neutra também foi bastante importante, né? Que muita gente fica na dúvida do quanto que o Banco Central considera neutro, né? Aquela taxa que nem aquece nem desaquece muito a economia, e ele fala também disso lá, né? Não sei se era isso que o Rafa ia comentar, mas bacana. Não, era exatamente. Era esse ponto geral, né, de que ali ele está explicando por que ele está mantendo a taxa de juros ainda nesse patamar, né, muito por conta, assim, enquanto não houver uma sinalização mais clara, né, de ancoragem das expectativas, né, principalmente para horizontes mais longos, que aí 24, 25 e 26, e uma redução aí do risco fiscal, enquanto não houver nessas questões aí, para o Banco Central é o mais complicado, é o que ele fala ali no comunicado, para ele conseguir baixar juros.
E aí outros dados, né, importantes que saíram semana passada, IGPM, né? O IGPM tem sido uma das grandes surpresas em questão de inflação esse ano, né? Ele subiu 0,05 em março, teve uma queda em 0,06 em fevereiro. Mas acho que o ponto principal aqui, quando a gente pega o acumulado de 12 meses, está em 0,2% o IGPM. O IGPM chegou a ficar 15, 20, quase 30% em alguns momentos, ali 21, 22, e agora está em 0,2% no acumulado de 12 meses, ou seja, uma queda brutal, né, do IGPM, muito por conta aí de queda no preço de insumos, de commodities, né, enfim, teve uma desaceleração forte aí nesses preços, o que ajudou a ter até deflação no IGPM em vários meses ano passado. Né, e o IGPM é importante porque ele ainda é usado para reajuste ainda de muitas coisas, né, seja aluguel, né, plano de saúde, enfim. Então é importante a gente estar de olho no que está acontecendo. Além disso, a gente teve produção industrial. A produção industrial ela caiu, né? Teve uma queda de 0,3 em janeiro agora, foi o primeiro dado do ano. Já era mais ou menos esperado, né? A indústria é um dos setores que é mais impactado pela alta de juros, né? Isso aí encarece muito crédito, né? Os investimentos ficam muito mais complicados para a indústria. E é basicamente o que deve continuar acontecendo para o resto do ano, né? A indústria deve provavelmente andar de lado, deve sofrer ainda muito com esse cenário aí de desaceleração econômica, alta das taxas de juros, né? Inadimplência em alta, né? A indústria provavelmente, quando a gente pega indústria, comércio e serviço, provavelmente a indústria é o que mais deve sofrer, deve andar de lado, aí, continuar andando de lado nos próximos meses. Também tivemos dados de mercado de trabalho, né? Tivemos CAGED e PNAD, a CAGED de criação de empregos formais, né? E a PNAD aí mostra mais ou menos como é que está a taxa de desemprego. Surpreendeu um pouco o CAGED, teve uma criação de 241 mil vagas, né? Um pouco acima das expectativas, mas a taxa de desemprego aí já mostrando que uma perda de dinamismo no mercado de trabalho, tá? A gente teve ali, ao longo de 2022, uma forte queda do desemprego, né? Caiu ali para níveis que a gente só tinha visto em 2015, 7, 8 anos atrás, e agora, né, ele aumentou, estava em 8,4%, no trimestre fechado em janeiro, e agora está em 8,6%, né? Mesmo assim, o dado para fevereiro, quando a gente comparar os fevereiros dos últimos 6, 7, 8 anos, é um dado bom, é um dado que mostra que é o melhor dado desde 2015, mas quando a gente olha a tendência, né, do movimento do mercado de trabalho, é uma perda de dinamismo, deve continuar assim nos próximos meses, né? Obviamente, se a atividade econômica está desacelerando, o mercado de trabalho também perde muito dinamismo, né? O setor de serviços aí, que é o que mais contrata, também vem perdendo um pouco de tração. Isso se reflete no mercado de trabalho, que está aí desacelerando e deve continuar aí, aumentando, pelo menos, ao longo do ano. Eu ia comentar só para você, se puder explicar rapidamente para o pessoal a diferença entre CAGED e PNAD, que é uma dúvida que sempre gera, né? Tipo, os dois são indicadores de desemprego, só que o que um considera, o que o outro não considera, por que é bom olhar os dois? Tipo, acho que é legal falar para a galera aí. Boa. Basicamente o CAGED, ele vai pegar a criação de empregos formais, né? Então, ele vai focar basicamente, né, em empregos formais. A questão é que a PNAD ela vai olhar desde informais, formais, por conta própria, enfim, ela vai pegar é um dado mais amplo, né? PNAD, ela vai abarcar todas as possibilidades, número de pessoas que estão ocupadas, pessoas desalentadas, ou seja, que não estão nem trabalhando, às vezes, nem procurando emprego, enfim. Ele vai dar um panorama mais completo à PNAD, né? Por isso que normalmente a gente olha até mais para a PNAD, a CAGED dá alguns indícios de como é que está a criação de empregos formais, mas a PNAD ela traz uma visão mais completa, né, de como é que está toda a questão do mercado de trabalho, desde os desempregados, as pessoas, o número de pessoas ocupadas, empregos informais, empregos formais, enfim, o panorama trazido pela PNAD ela é mais completo. Só para entender outros pontos, assim, primeiro, acho que a grande diferença é o órgão que é a fonte. Um é CAGED, é do Ministério do Trabalho, e aí a conta que ele faz? Ele pega toda a criação de empregos, todas as demissões e de formais e encontra o saldo. A gente olha muito para o saldo, e lá na CAGED você pode ver também por os tipos de serviços. E aí a gente consegue ver se é mais na parte de comércio que está criando, a parte de construção civil, a gente consegue esse detalhamento de empregos formais. Quando olha a PNAD, a gente está, como o Rafa bem trouxe, número de ocupados, a gente sempre olha a taxa de desemprego, primeiro ponto importante, número de ocupados, quem são os informais, a gente consegue ver o nível de informalidade da economia, e aí o ruim, né, quando o nível de informalidade é muito grande, isso é problemático, porque você, por exemplo, você quer que as pessoas tenham carteira assinada, tenham uma proteção, contribuam para a Previdência,
é melhor você ter maior formalidade, dado o nível de proteção e também geração de empregos e todo o sistema ali previdenciário, do que informais, né? Porque a informalidade é um tipo de problema. E também você consegue ver outros tipos, por exemplo, salário médio da economia. Eles conseguem pega todos os salários ganhos no mês e divide aí por número de pessoas que estão trabalhando, e você consegue ver se o salário está aumentando ou diminuindo, o salário médio da economia. Então também tem essa diferença que a gente olha ali para a PNAD contínua. Boa, isso mesmo aí. Então, acho que, no geral, é bom olhar para os dois, mas, enfim, ali a PNAD, ela traz até uma visão mais completa de como é que está o mercado de trabalho brasileiro. Eu agora vou falar um pouquinho de cenário externo, né, porque acho que teve um dado importante nos Estados Unidos, que é o índice de preços PCE. Esse costuma ser o índice aí favorito aí do Fed, né, ele olha mais até para esse, até do que do CPI, né, que é o outro índice de preço consumidor, e ele olha bastante para o núcleo, tá? O núcleo, a gente sempre enfatiza aqui, né, a gente sempre fala dos núcleos de inflação, que eles basicamente excluem aqueles preços que são mais voláteis, que é principalmente alimentos, né, e energia. E né, o núcleo de inflação, ele normalmente dá a tendência aí de médio e longo prazo da inflação. Então, normalmente, os bancos centrais se preocupam mais de como está. Por exemplo, aqui no Brasil, até fazer um parênteses, quando a gente olha a inflação ela caindo, mas os núcleos ainda estão bastante altos. Isso aí é uma coisa que dificulta muito o trabalho até do Banco Central aqui no Brasil. Mas voltando lá para os Estados Unidos, então a gente teve os dados lá, e eles vieram abaixo das expectativas, né? Teve uma alta de 0,3 no núcleo, e aí, quando a gente pega, né, a comparação anual, está em 4,6%. A meta do Banco Central dos Estados Unidos é de 2%. Ainda está bastante acima, mas já mostra uma tendência, né, de queda da inflação nos últimos meses. Quando a gente também pega o índice cheio, né, que aí considerando, né, os preços voláteis também, né, teve um aumento de 0,3%, mas quando a gente pega na comparação anual, está em 5%, né, já chegou a estar 6%, acima de 6%, já mostra uma tendência de queda. A notícia é boa, obviamente, para o Banco Central dos Estados Unidos, mas a gente acredita que ele deve realizar um último aumento das taxas de juros na próxima reunião, provavelmente uma alta de 0,25 ponto percentual. Muito provavelmente, né, o mercado hoje já precifica que essa provavelmente é a última alta, e aí a gente vai ver ao longo do ano, vai ser meio que reunião a reunião para saber se ele vai, de fato, dar algum indício de que pode haver algum corte esse ano. Mas a inflação, apesar de não estar totalmente controlada, ela dá sinais um pouco mais otimistas, aí, pelo menos uma boa notícia para o Banco Central dos Estados Unidos. Falando de China agora rapidamente, também a gente teve dados dos índices de gerentes de compras, né, que eles são meio que um termômetro dos setores da economia, indústria, serviço, construção civil. E eles mostram muito do que a gente vem trazendo aí em relação à China, que a China vem recuperando, a economia chinesa vem cada vez mais mostrando, né, dando indícios de que está se recuperando de forma mais robusta, né, pós aí política de Covid-0, né, os lockdowns, enfim. Então, a China ela já está começando a dar sinais mais claros, né? E a gente tem destacado que esse ano, né, o principal motor da economia chinesa vai ser o consumo, vai ser a demanda doméstica. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os dados em relação a serviços, né, a gente chama os PMIs, né, os índices de gerentes de compras, de serviços, eles já estão quase em máximas históricas, né? E isso tem sido uma tendência das economias que, quando elas saem dos lockdowns, né, de restrições muito fortes na pandemia, o setor de serviços ele é o primeiro a puxar ali, é o que tem mais impulsionado a economia, porque é o que tem uma demanda mais reprimida durante, né, os períodos de mais restrições. E aí, por fim, na zona do euro, que a gente teve a inflação, ela estava em 8,5% no acumulado, né, na comparação anual, em fevereiro, e caiu para 6,9%, né, uma queda bem expressiva, né, agora em março, e vem bem abaixo do esperado, muito por conta da queda dos preços de energia, esse que tem sido o fator mais preocupante lá e é o que tem caído mais e que tem ajudado a inflação a cair também. E importante aí só mencionar, né, o Banco Central Europeu, ele realizou uma alta de 0,5 ponto percentual na última reunião, muito provavelmente ainda deve continuar aumentando, a tendência é, né, que os juros continuem subindo, mas essa é uma boa notícia também para o Banco Central lá, quer dizer que a inflação já está começando a cair de forma mais, né, mais significativa, né, chegou acima de 10% e agora já está abaixo de 7%. Mas, de novo, né, ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né, ainda está em patamares altos e é mais um Banco Central aí que ainda deve continuar apertando nas condições monetárias. Faço só uma ressalva que quando a gente olha Banco Central Europeu lá, principalmente esse dado que o Rafa comentou, se você pegar a inflação cheia, ela veio caindo, mas se a gente pegar os núcleos, como a gente falou anteriormente, o Rafa trouxe bem a explicação, eles ainda estão acelerando, tá? Então, isso é ruim, o Banco Central vai lá continuar subindo os juros, provavelmente 0,5 na próxima reunião, porque esses núcleos
diferentemente nos Estados Unidos e aqui no Brasil continuam altos, mas eles estão dando até uma sinalização melhor de estabilidade. Lá na zona do euro eles voltaram a subir, o que é uma notícia ruim. E aí eu já engancho aqui com uma notícia hoje de domingo, na verdade, o pessoal não deixa a gente descansar nem um segundo, que o PEP+, anunciou surpreendentemente um corte na sua produção de mais de 1 milhão de barris por dia. Ele já estava ali na manutenção, que já tinha anunciado no ano passado que eles cortaram e continuam cortando um patamar de 2 milhões de barris por dia, do que era aí a pré-decisão que eles fizeram aí o ano passado. Então, a gente já veio numa oferta menor e agora eles adicionaram um novo corte de 1,16, se eu não me engano, milhões de barris por dia, o que fez, por exemplo, o Brent, hoje eu até estava olhando aqui na plataforma, subir mais de 5,93, chegou a bater mais 6% de alta, dado aí um nível de oferta menor, o mercado já vai precificando e muitas casas já estão analisando que o petróleo pode chegar a 95 a 100 dólares o barril, tá? Então isso vai ficar um pouquinho ruim, porque isso tende a pressionar a inflação, que já está dando sinais de arrefecimento, os bancos centrais já estão num nível alto de juros, mas isso vem de novo pressionar, o que é ruim, o que tem gerado certos temores no mercado, tá? E aí, se a gente... É ruim para nós, consumidores, né? Mas para empresas que atuam e que se beneficiam com a cotação do petróleo é bom, né? Tipo Petrobras, PetroRio e outras empresas. Então é ruim para a gente e talvez para o Banco Central também, né? Já que a inflação vai aumentar. Mas algumas empresas se beneficiam desse cenário. Acho que tem os dois lados, né? Vamos ver também se é um bom teste para a Petrobras, ver se ela vai reajustar os preços ou não, né? Exato. Acho que esse é um ponto importante. A gente sempre fala um pouco de economia, que aumenta a custo e inflação, e aí é bom o Vini lembrar a gente que para as empresas desse setor tem de se beneficiar. Isso ajuda também a Bolsa Brasileira, né? Porque a gente tem muitas empresas aqui, como por exemplo a Petrobras, e a gente é muito exportador de commodities. Isso ajuda a trazer um pouquinho mais de capital para aqui para o Brasil, e isso tende a segurar o dólar. A gente tem até um gráfico interessante que a gente compara dólar com petróleo, eles ali têm uma relação inversa. Quando o petróleo sempre está nas suas máximas, o câmbio dá uma valorizada, muito por conta aí dessa relação que existe via empresas aqui e o setor, a gente sempre beneficia. Países emergentes são muito beneficiados, principalmente no setor de commodities. Quando o commodities vai bem, o nosso câmbio tende a ir dar uma segurada. Lógico, tem outros fatores domésticos, né? Bom, acho que essas grandes notícias aqui pela manhã. Então, ficar de olho um pouquinho aí sobre a evolução desse cenário de corte de produção de petróleo que pode, enfim, ter algum resquício sobre o mercado. E olhando agora pela manhã, saiu o boletim Fox, se o Vini conseguir projetar aqui para a gente. Bom, pessoal, de forma geral, o boletim Fox aí foi o primeiro pós-novo arcabouço fiscal anunciado na sexta-feira, e ele veio de certa forma estável. A gente olhando aqui, pegando o IPCA, que é a primeira linha, até se a gente pode usar mais vezes essa foto em Vini, do que é o boletim em si, que isso aqui é bem mais fácil de ver, né? O IPCA subiu marginalmente aí para 2023, só que 24, 25, 26 permaneceu estável a semana passada. Mas vamos ver como que vai se dar as próximas semanas, mas é um sinal positivo. O PIB aí para 2023 continua em 0,9, mas em 24, 25 e 26 subiram aí. Então a gente o mercado está projetando um PIB um pouquinho maior para os próximos anos, câmbio estável, Selic estável em 12,75 23, 10,24, 9,25, e 2026 saiu de 9 para 8,75, então tivemos uma ligeira queda aí da taxa de juros em 2026. Boas notícias, mas a gente precisa ver, tem 45 dias, quase 30 dias para a próxima reunião do Copom, vamos ver como as expectativas vão continuar até lá. Eu acho que só ia comentar, né, depois do arcabouço, ainda os agentes econômicos, né, os analistas de mercado, então, ainda estão tentando entender como é que vai ser o impacto aí sobre dívida pública, né, o governo, ele trouxe algum cenário, não está batendo muito com o cenário aí do mercado, né? A gente também fez algumas coisas que não está batendo tanto, então ainda acho que o pessoal está um pouco cauteloso. E, adicionando-se a isso, o fato de que ele vai ainda tramitar no Congresso, vai haver alterações, então a gente não sabe exatamente ainda qual que é o desenho final. A gente agora já sabe mais ou menos como vai ser, a gente não sabe exatamente qual vai ser o desenho final, e aí acho que, como você falou, ao longo das próximas semanas,
a gente pode ver algumas alterações aí, principalmente câmbio e juros que estão mais estáveis aí há quase 2, 3 meses, aí praticamente nos mesmos patamares. Algum comentário, Vini, sobre o Focus? Não, acho que é isso. O que a gente pode tirar na parte de Selic, principalmente, né? A gente vê que tem um corte de, né, não exatamente mas 1 ponto percentual de diferença da nossa taxa de hoje. A gente tem aí mais umas 6 reuniões, se eu não me engano, para frente. Então, nessas 6, principalmente a partir do segundo semestre, aí, que é a nossa expectativa, a tendência é que corte 1 ponto percentual. Isso pode ser mais ou não, né? É engraçado ver porque o arcabouço fiscal saiu semana passada e, em tese, já estaria nessas projeções, né? Não sei se para a próxima semana tende a mudar alguma coisa. Mas quando a gente olha... porque a gente sempre faz essa comparação, né? Como que está o mercado, tipo a curva de juros, como que estão os juros futuros e como que está o relatório Focus. Normalmente tem uma defasagem, tem uma diferença entre os dois, né? Porque um é o que está sendo precificado e o outro é uma opinião dos, né, dos analistas, economistas, então é natural que tenha uma diferença. E, por enquanto, a gente vê que a curva tinha um prêmio maior que o Focus, principalmente para o longo prazo, e agora a curva começou a fechar, né, começou a cair no longo prazo, a gente vai até mostrar depois aqui a imagem, e aquilo é assim, né, vai mudando todos os dias essas projeções, mas eu achei que o relatório Focus talvez viesse com uma Selic de curto prazo um pouco menor. Eu não sei se isso tende a aparecer para as próximas semanas, ou se efetivamente o mercado vai manter a projeção aí de 12,75, né? Com um corte de 1 ponto percentual só. Eu imaginava que talvez cairia um pouco mais, assim, eu achei que pudesse chegar ali próximo dos 12, mais para baixo, talvez até um pouco menos que isso, mas parece que não animou tanto assim o arcabouço, né? Falando então em arcabouço, vamos aí só para apresentar para o pessoal as grandes diretrizes. Acho que, Vini, pode ficar naquele slide mesmo que a gente estava, que eu acho que ali é o ponto principal. Qual que era? Do geral, né? Que mostrava. Tava lá. Aqui, Mais né? um. Isso aí. Exato. Então, pessoal, em linhas gerais, a gente tem, primeiro, metas estipuladas para o superávit primário, tá? E aí, então a gente vai ter um déficit de 0,5 aqui em relação ao PIB de 2023, vai zerar em 24 e vai crescer um superávit 25, 26. E aí existem bandas, e aí para o governo ter flexibilidade, não ter que correr no final do ano para cumprir essas metas. E aí, igual a ideia das metas de inflação, tipo, fazer um paralelismo aqui, em que você tem uma meta de inflação e bandas ali que o Banco Central ele pode entregar a inflação. Aí, basicamente, dado esse compromisso de atingir a meta nessas bandas, ele vai olhar como que eu vou cumprir isso. E aí, ele fez com que uma regra que o crescimento da despesa não pode ser maior que o crescimento da receita, certo? Então, a gente tem uma receita, por exemplo, vai crescer de 0 a 100, e por mecanismos, por desenho, a despesa só pode crescer 70% da receita. Ou seja, se da arrecadação saiu de 0 a 100, a despesa vai ir até 70. Só que ela não pode só crescer 70, ela vai ter também, a despesa vai ter uma banda. A despesa pode variar de 0,6 até 2,5 de crescimento real. Ou seja, vou fazer um exemplo prático assim. A receita cresceu de um ano 5%, 70% de 5% é 3,5%. Então, vamos dizer que o governo poderia aumentar a sua despesa em 3,5%, mas não pode. Por quê? Tem um mecanismo, tem um teto que a despesa pode crescer o máximo de 2,5%. Vamos fazer o seguinte exercício. Agora, a arrecadação cresceu 0,5%. 70% disso dá 0,35%. Opa, então eu só vou poder gastar isso? Não, porque tem um limite inferior que obriga aí pelo menos o gasto crescer 0,6%. Então tem essa banda que ele pode aí gastar, beleza? E aí você tem uma penalização que, por exemplo, olha, a gente não cumpriu com a meta e com a banda aqui, a gente ficou abaixo da banda de superávit primário que eu estipulei para 2025. Então, beleza, no próximo ano, você só vai poder gastar 50% da receita e dentro daquela banda. Então, tem esse mecanismo aí que foi estipulado também.
Eu acho que seria isso, e aí até o ponto, se, por exemplo, num ano você conseguir entregar um superávit acima da banda estipulada, ó, acima do, vamos pegar 2025 aqui, se o superávit ficou acima de 0,75% do PIB, a diferença você pode usar para investir. Então, esse também é um ponto interessante. E aí, por que existe essa banda aí de 2,5, 0,6 para despesa? Porque aí o governo ele pode, em momentos de bonança, criar um colchão, e aí em momentos de recessão ele pode ter o mínimo para gastar, e a gente fala que aí são medidas anticíclicas. Comentários, a gente achou razoável, certo? O Vini trouxe muito bem, que no fundo é uma sinalização que vai ter um plano concreto, o mercado reagiu de forma mais positiva, a gente viu o câmbio agora saindo de 5,15 para 5,6, os juros que o Vini trouxe, eles caíram, a bolsa melhorou nos primeiros dias do anúncio, agora já está um pouquinho ruim, por conta aí muito do cenário externo também. Mas se a gente olhar os economistas, eles ainda estão receosos, porque para poder cumprir com aquela meta estipulada aqui de superávit, tem um trabalho grande pela frente, que provavelmente a gente vai ter que ter um grande aumento da arrecadação. O Haddad falou que possivelmente vai ser via volta das remunerações que foram dadas aí para diversos setores. Por exemplo, vai ter imposto aí em jogos de online, jogos de apostas. Por outro lado, o governo sinalizou ali que o imposto de renda subiu ali de número de parcelas, né? Ele teve um aumento ali como que chama? Você não pagar? Isenção de imposto de renda, então tem um prédio de arrecadação. Então tem uma equação para equacionar em relação a gastos e despesas, aumento da arrecadação, que não foram ainda definidos. O Haddad tem de apresentar arrecadações de até de 100 a 150 bi para melhorar a arrecadação esse ano. Então, por isso que muitos economistas, assim como nós, estamos meio céticos de como que vai ser esse plano para poder cumprir essas metas. Metas bastante ambiciosas. E aí, sigo aí comentários de vocês, porque eu estou falando bastante, também quero ver um pouquinho o que vocês acham. Quer começar, Vini? Pode ir, depois eu falo aqui e até relaciono com renda fixa. Boa, eu acho que há alguns pontos aí, né? Primeiramente, né, como ele criou essa banda o crescimento da despesa vai ficar entre 0,6 e 2,5, então a gente pode falar que vai ter um crescimento então mínimo para daqui para frente de 0,6. Se a gente comparar isso com o passado ali, né, nas épocas dos governos PT, chegou a crescer 5%, 6% ao ano. Então, nesse aspecto, isso pode trazer até uma boa notícia, porque é um crescimento, por mais que haja crescimento todo ano, esse crescimento, pelo menos, ele é baixo, né? Ele não é um crescimento explosivo. Alguns pontos também relevantes. Não se falou muito de qualidade do gasto ainda, né? Que a gente comenta bastante aqui, porque a medida ela focou muito mais na arrecadação do que no corte de despesas. A gente não viu nada muito sobre isso, né? Sobre qualidade do gasto público, que acho que é um tema relevante para se trazer, né? A gente precisa rediscutir um pouco aí, né? Os diferentes tipos de gastos, se eles trazem algum custo-benefício para a sociedade, se de fato devem ser mantidos, né? Além disso, essa questão das bandas servem também para o governo conseguir acomodar melhor ali choques, né, que porventura aconteçam, seja, né, como uma pandemia ou um crescimento menor, alguma instabilidade doméstica no cenário internacional, que normalmente acontecia, né? O governo tinha uma meta lá estipulada, vamos supor, de 0,5% do PIB. Chegava no final do ano, ele tinha que fazer um malabarismo fiscal gigantesco, ali cortar um monte de coisa, sair cortando um monte de investimentos para cumprir essa meta. Agora, quando ele coloca essas bandas, ele consegue não tomar atitudes tão drásticas que acabam até prejudicando investimentos, o crescimento, enfim. Então, por isso que ele colocou essas bandas, até pensando próximo que as metas de inflação tem bandas para cima e para baixo, né? Acho que ali o princípio é muito próximo. E acho que, por fim, que eu destacaria essa questão do otimismo. A gente achou muito otimista as metas, e quando a gente olha, por exemplo, quando que o governo prevê que pode estabilizar a dívida pública, os dados de dívida pública que eles colocaram ali na apresentação, a gente achou um pouco otimista, não acredita. O mercado também que chegue nesses números tão otimistas, a não ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha, que muito provavelmente é que eles estão contando com um aumento de arrecadação aí via tributar em setores, reonerar alguns setores, né, como o Sung falou. Então, como a história não está completamente contada ainda, né, a gente não sabe exatamente todos os pontos, isso ainda está trazendo, então, algumas dúvidas em relação
as metas que o governo estipulou. Tá? Mas, no geral, acho que os principais pontos são esses, tá? As regras são mais claras agora, a gente consegue agora contar um pouco mais. Bom, agora a gente já sabe que existe uma previsibilidade, uma perspectiva para a política fiscal, para a dívida pública, para os gastos. Acho que isso pode trazer algum ganho. E outro ponto interessante, essa regra é mais flexível do que o teto de gastos. O teto de gastos ele era bem mais rígido nesse aspecto, essa aqui é mais flexível. A justificativa, né, do governo é que isso torna a regra mais factível, né? Não vai precisar fazer um monte de malabarismos ou ficar tendo que fazer puxadinha aqui e ali. Isso é uma das vantagens dessa regra em relação ao teto de gastos. Porém, a gente ainda não tem tantas informações sobre qual que vai ser aí quando que a dívida pública pode de fato estabilizar e começar a cair. Ô Vini, antes de passar para você falar de renda fixa no geral, tem 2 pontos aqui. Acho que o Rafa comentou mais cedo. Primeiro, ela tem que ser passada no Congresso, então precisa de uma costura sendo feita entre o Lira e o Pacheco. A princípio, me parece que as coisas vão andar razoavelmente bem, mas algumas coisas já estão entrando em discussão. Por exemplo, o que eu comentei anteriormente sobre o que vai ser, se sobrar uma gordura, se vai ou não para investimento. Eu até estava dando uma análise hoje bem legal. Se você pegar o gasto com previdência, ele é 45% do orçamento do primário. Então, você pega tudo que arrecada, os gastos obrigatórios que você tem que fazer do orçamento, 45% isso com a Previdência. A Previdência ela cresce mais ou menos 1,2% ao ano acima da inflação. Ou seja, vamos pensar num cenário adverso, em que a receita é baixa, e você tem um mínimo ali de gasto na banda inferior, que é 0,6, o gasto de 0,6 real que você pode fazer, dado o limite inferior de um ano adverso, não cobre, por exemplo, o crescimento real das aposentadorias. Como que vai equacionar diversas rúbricas ali que você tem um aumento muito maior do que o gasto que você tem que fazer? Diversas e outras aí análises estão sendo feitas com simulações, estão dizendo que a arrecadação tem que crescer bastante para poder comportar o crescimento das despesas que, como a gente bem trouxe, a qualidade e a discussão sobre os gastos é também muito importante, não só o aumento da arrecadação, e por isso que a reforma tributária também, eu acho que é uma coisa importante para poder melhorar o ambiente aqui no Brasil. Mas segue aí, Vini, acho que agora o show é com você, né? Não, eu estou bem alinhado com vocês, assim, acho que em termos de regras, vocês já comentaram bastante como que vai funcionar, só que eu acho que essa regra como um todo, né, abriu um espaço muito grande para aumento de impostos, né? A gente já esperava, na verdade, eu pelo menos já esperava que a gente vai ver aumento de impostos daqui para frente, apesar da nossa carga já ser muito alta, e é efetivamente o que vocês falaram, assim, não ficou claro de onde vai vir novas receitas, esse 150 bi que o Haddad comentou que vai trazer para arrecadação, eu não sei se já foi dito, né, de onde que vai sair, não sei se reforma sai esse ano, acho que vocês podem até falar melhor do que eu, como é que tá. Só que eu acho que abriu-se uma janela bem boa assim, para eles, para o governo, né, de aumentar impostos, e apesar de você ter o teto, né, dos 2,5% de crescimento, o 0,6 como piso, né, e os investimentos como piso também, que acho que dá uns 70 bilhões, né, por ano, que tem o piso, abre um espaço para gastar mais. Eu acho que é basicamente isso. Eu não sou muito confiante que a nossa dívida PIB vai cair. Eu acho que é daqui para cima, da onde a gente está para cima, justamente por isso. Eu acho que com vários gastos no piso ali, você tem um mínimo para investir, né, um mínimo para gastar. Eu acho muito difícil do governo superar tanto a receita, ter um superávit e ainda assim conseguir abater, né, os juros da dívida ali, diminuir a relação dívida-PIB. Mas, no geral, eu acho que ter uma regra é melhor do que você não ter nada. Então, eu acho que se fosse assim, até veio o comentário aqui, taxação dos dividendos vem. Eu acho que uma reforma tributária deve aparecer, não sei se vai englobar os dividendos ou não. Isso também é um fantasma que assombra o mercado há muito tempo já. Eu acho que uma hora vai vir, né? Também a gente não sabe quando, mas uma hora vai vir, o mundo inteiro taxa dividendos praticamente. Mas é isso, acho que os impostos devem aumentar, não é por isso que a gente vai deixar de investir. E acho que, no geral, estou bem alinhado com vocês, assim, acho que poderia ser uma regra, se você olhar do ponto de vista fiscal, poderia ser muito melhor
mas eu acho que ter esse tipo de regra é melhor do que você não ter nada. Pelo menos você ancora as expectativas, você tem um ponto de partida ali para você fazer projeções, para você fazer alguns cálculos, e isso já ajuda. Né? Inclusive o Banco Central. Né? O Banco Central, quando saiu a ata do Copom, quando teve a reunião, na verdade, muito provavelmente ele já tinha acesso às regras básicas ali, a essa questão do limite, né, do 0,6 de crescimento básico e dos 2,5 de teto. Com certeza o Roberto Campos Neto já sabia disso. Então, eu acho que na ata, como ele trouxe um tom duro, né, ele já falou sobre ainda estar preocupado com o fiscal, de, né, ter o balanço de riscos dele altista e baixista, eu acho que ele já considerou essas regras do arcabouço na última ata. Então, o 1% também talvez esteja em linha aí com o esperado que a gente viu no Focus hoje, que a gente mostrou mais cedo. Existe espaço para a Selic cair, mas a gente não sabe de quanto, né? Acho que tem que acompanhar também os próximos passos para saber. Mas, no geral, acho que é isso. Assim, pelo menos a gente tem uma regra, a gente tem de onde sair. Não foi a regra que acho que todos gostariam, mas a gente tem alguma coisa, pelo menos. E falando sobre renda fixa, acho que a gente pode pegar aí as últimas 5 lives que a gente tem feito aí nas segundas-feiras, que, inclusive, na carteira, para quem já é assinante aqui, quem puder até falar aqui, quem já é assinante aqui no chat, já comenta aí, que a gente mudou, a gente colocou alguns títulos na carteira, né, recentemente, em linha com esse cenário. Então, é claro que a gente não acerta o time, a gente não tem como prever o futuro, mas algumas classes dentro da renda fixa me agradam mais do que outras. Então, você pega IPCA+, eu acho que é uma janela boa para se aproveitar, né? Tem que escolher o prazo ali certinho, mas eu acho que prazos intermediários com o nível de juro real que a gente tem hoje, apesar de já ter fechado bastante no último mês, ainda são atrativos, né? Se você pega ali 6%, acima de 6%, é bem interessante, na minha opinião. E a gente vem comunicando isso há algum tempo, né? Acho que não tem nenhuma mudança de alocação depois do arcabouço. Eu acho que o arcabouço, nesse sentido, até melhorou, porque permitiu que a curva de juros longa fechasse um pouco. Então, eu não estou conseguindo abrir a imagem aqui, mas da última semana, se você conseguir, Sung, até projetar, mas no geral, o que aconteceu com a curva, né? A gente tinha uma expectativa um pouco mais alta, e aí depois do arcabouço ser divulgado, a parte longa da curva fechou. Então a gente tinha um juro lá na casa dos 12 e poucos por cento, 13, e aí depois do arcabouço ser divulgado, o juro começou a ser negociado um pouco mais para baixo. Né? E a gente sabe que na renda fixa, né, eu repito isso aqui acho que toda semana, que quando a taxa de juros sobe, o preço dos títulos cai e o contrário também é verdadeiro. Então, quando o juro futuro cai, né, o preço dos títulos sobe. Então, a gente pega aí os títulos IPCA+, os pré-fixados, eles subiram bastante no mês de março. Né? Se a gente pegar nos últimos meses aí, eles têm subido bastante, depois de serem, né, de aumentarem muito aí de baixarem muito seus preços, né? E acho que é uma janela interessante de se alocar. A gente nunca vai saber quando é o topo, né? Quando é o fundo também, mas eu acho que pegar uma parte desse movimento é interessante, assim, eu vejo dessa forma. Não sei se vai dar para abrir a imagem, porque para mim aqui tá meio travado aqui, mas de qualquer forma também a gente divulga dos nossos relatórios, né? Eu até lembrei de um ponto aqui, mas você comentou sobre a ata do Copom, né? De pegar lá no site do Banco Central. Eu acho que tem uma forma até melhor de você ver isso, que é nos relatórios de macro, né, pô? Lá vocês resumem a ata, então eu acho que fica até melhor para quem não quer ler, ver tanto termo técnico. Acho que no relatório de macro vocês conseguem exemplificar melhor e resumir o que o Banco Central quis dizer. Mas no geral acho que é isso, assim, não quero me alongar muito aqui. Se até tiver alguma dúvida, que o Júlio falou que é assinante, acho que se tiverem alguma dúvida aqui, podem mandar no chat que a gente está de olho. Só queria fazer um parênteses rápido que eu esqueci de comentar. A gente falou muito do arcabouço fiscal, mas a gente não, né, como é que está a questão agora da tramitação, qual é a expectativa de quando que pode ser aprovado, né? Porque logo após, né, ser aprovado, isso pode trazer também, né, alguma nova perspectiva. E acredito que seja aprovada para junho, primeiro para a Câmara, depois para o Senado, né? E aí, provavelmente, né, o líder já deu alguns indícios que ele quer, que vai colocar isso como urgência, né? O governo vai colocar como urgência a medida deve ser até relativamente rápida em relação a outros, né? Reforma da Previdência e tudo mais. E aí, depois, indo para o Senado, a gente acredita aí, ali para junho, a gente já tem ali, pelo menos uma indicação melhor de qual que vai ser o desenho final, né, do arcabouço e tudo mais.
Então, Acho que basicamente, até antes, viu? Para o desenho em si, como vai para uma lei É. complementar, ele não precisa ter a votação Exatamente. total de 60% da Câmara e do Senado. Então, acho que pode até vir um pouquinho mais rápido o desenho, que acho que é o mais importante nas próximas semanas, e a votação em si, eu acho que lá para maio, junho. Estou colocando aqui, Vini, o... Boa. Foi? Foi. O cara aqui é Foi. o segura nos Aqui. 30. Boa, boa. Deixa eu ver as datas aqui, só para a gente se localizar. A linha azul, pessoal, é a linha em tempo real, né? A linha que não é pontilhada, a linha contínua azul. A linha branca está como 30 de março, então é quinta-feira passada, depois do arcabouço, né? A linha amarela, dia 26, que também é semana passada, só que no domingo. Segunda. E a linha roxa é dia 19, se eu estou enxergando bem. Dia Isso, 19, que faz umas 2 atrás, semanas aí. né? Boa. Então a gente vê aí que as últimas sinalizações vieram positivas, né, para os juros. Então, esse fechamento desde o dia 19 de março, ele afeta positivamente os títulos de renda fixa. Então, e os fundos imobiliários também, que o Júlio acabou de falar aqui, tendem a andar nesse sentido também, né? Existe uma correlação muito próxima, não é necessariamente do juro nominal, mas quando a gente pega o prêmio da NTNB e compara com os fundos imobiliários, existe uma correlação muito próxima. Então, a tendência é que com o juro real da NTNB fechando, né, diminuindo, os fundos imobiliários tendem a andar um pouquinho mais, né, a cotação. Claro que vai depender do fundo, mas assim, existe uma correlação se a gente pega o IFIX, né, que é o índice geral dos fundos imobiliários, e compara com uma NTNB de longo prazo, né, pegar ali 2035, 2045, quando o juro real fecha, o IFIX tende a performar um pouco melhor ali. Então, existe uma correlação, a tendência que... Eu nem lembro como foi a performance do IFIX agora em março, mas pode ser que tenha andado aí por conta disso também, tá? Mas a gente vê assim, a recepção do mercado foi boa a princípio com o arcabouço, mas vamos ver aí, né? Ainda é cedo para falar. Foi semana passada, a gente não sabe como vai ser isso na prática. E lembrando também, né, que alguns ativos de renda fixa sofreram bastante no começo do ano, principalmente os privados, né? Eu vi também que o Júlio mandou sobre debêntures incentivadas. Eles sofreram bastante por conta dos eventos de crédito que a gente teve, né, no começo do ano. Então, a gente viu lá a questão de lojas americanas, a gente viu um monte de empresa pedindo recuperação judicial, com dificuldades ali no pagamento de aluguel. O resultado financeiro, né, por conta do juro mais alto, acabou prejudicando bastante algumas empresas, principalmente varejistas. Então, você pega lá Marisa, Tok Stock, a Light com problema lá no Rio de Janeiro, a Oi pedindo recuperação judicial de novo, a CVC, né, tudo desencadeado ali pelas lojas americanas, que não necessariamente foi um problema operacional, né, foi talvez uma questão mais fraudulenta ali, mas tudo isso bagunçou muito o mercado de crédito, né? Então você pega os bancos que dão crédito para essas empresas, começaram a reprecificar o mercado, falar, pô, uma empresa que eu vou emitir aqui a CDI mais 1,5, eu acho que não é mais 1,5 de prêmio só, eu preciso de 3% de prêmio, né? Com isso, esse prêmio aumentando acaba sendo ruim para os títulos de renda fixa. Então, você pega vários índices da Ambima que medem isso, principalmente os índices de debênture, que é o IDA, né, IDA, teve índice lá que rendeu menos 20 no ano, né, em 3 meses. E justamente por isso, né, o prêmio das debêntures foi bastante negativo nesse começo de ano, o que a marcação acabou ajudando aqui no mês de março, né, a gente vê pela curva que está na tela, mas a questão do prêmio em si, né, da parte do risco de crédito, ainda tá um pouco sensível, né? O mercado está se readequando aí depois do que aconteceu com Americanas e com essas empresas. O Vini tá olhando aqui com o Rafa, o IFIX, lá no dia 30, ele estava sendo negociado, o índice dele estava 2.733, no final do dia 31 já estava 2.734, foi subindo até 2.770, agora está caindo um pouco, mas ele deu um salto de nível assim, após o arcabouço, aí acho que é muito por conta da relação que você trouxe mesmo. Existe uma correlação, claro que não é 100% ali fiel, não é uma coisa que só isso que vai mexer na cotação, mas se você traça um gráfico longo ali, desde o início do IFIX, que é em 2010, 2011, você consegue ver essa correlação com a NTNB, né? É bem interessante isso.
Na verdade, se você traçar qualquer índice ali com juros, normalmente é inverso, né? É que o IFIX eu gosto de falar porque normalmente as pessoas relacionam com a Selic e a correlação maior é com a NTN-B de longo prazo. Então, existe uma correlação com a Selic, mas ela é muito menor do que com a NTN-B. E o Júlio perguntou aqui do ticker, né, do índice, é o IDA da Ambima, né? Você pega, não é na bolsa que você vai ver no site da Ambima mesmo. Procura no Google como IDA Ambima, que você vai encontrar o histórico dele. Ele mede, existem vários subíndices, né? Igual o IMAB, né? O IMAB mede ali os ativos indexados à inflação e existe o IMAB5, o IMAB5+, que muda o prazo, né? Um subíndice. E o IDA é a mesma coisa, existe o IDA IPCA, existe o IDA IPCA ex-infraestrutura, que são as debêntures que não são de infraestrutura. Então, existem vários lá que você consegue medir. Eu até postei isso hoje lá no meu Instagram, que muita gente perguntou, até o pessoal, eu não sei se era assinante, mas ele perguntou exatamente isso, sobre os fundos de renda fixa, né? Como que estava a performance, e eu peguei lá o índice IDA e joguei na tela. Por isso que eu lembro de cabeça os números até. Muito bom, muito bom. Chegamos 45 minutos de live, uma horinha aqui para final do almoço. Pessoal, algum comentário extra aí de vocês ou podemos encerrar? Acho que deve fazer um panorama bom. Só então ficar ligadinho nessa semana, pessoal. A gente tem feriado, sexta-feira, mas aí a gente continua trabalhando, seguindo aqui sobre o arcabouço. Mais grandes dados aí, fiquem ligados. Sexta-feira sai relatório de emprego e taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está mais tranquilo, só alguns índices de confiança, algumas coisas menores, mas aí a gente traz novas aí atualizações na semana que vem, meio-dia. Obrigado, Rafa, valeu. Valeu, caro. Falou, Vini. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos aí, boa semana. Falou, gente. Falou, bom almoço. Bom almoço. Tchau, tchau.